Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos com, quer dizer, o Vitor Antunes que está comigo, né? E hoje nós vamos iniciar, hoje é o programa protótipo, não? Piloto. Como é que fala? Programa piloto do teste do sofá. Caramba. Então eu vou trazer o Antunes pra cá e vou fazer o teste do sofá com ele. Não, Antunes, fala aí. Sim. Vamos começar, vamos tentar, né? Esse novo formato. Aproveitem, vamos conversar sobre várias coisas pertinentes a Rio de Janeiro e a minha pré-candidatura. Perfeito. Só para vocês entenderem, esse aqui é um programa em que a gente vai conversar, mas eu vou me colocar no papel de deixar o Antunes ali tendo que se explicar e tendo que elaborar melhor sobre as coisas que vocês sabem que o Antunes vem conversando há muito tempo. Beleza? Vamos começar, Antunes? Vamos embora. Show. Bom, Antunes, a principal questão, eu acho, né, da tua pré-candidatura, porque envolve o tema central do Partido Missão, é a questão do crime organizado. Você concorda, né? Com certeza. Pois é. E acho que talvez a maioria da população brasileira realmente considere um tema relevante. Mas ele envolve alguns problemas, né? Problemas seríssimos, que a gente não sabe assim, como que o Partido Missão vai resolver. Né? Entre eles, talvez a principal seja a seguinte. O Renan Santos fala abertamente de uma guerra contra o crime organizado. Perfeito. Certo? Então, antes de mais nada, eu queria perguntar, você concorda com isso? Não. Definitivamente esse é o primeiro passo para a gente dar a devida atenção para o problema. Por exemplo, falando do Rio, a percepção é muito clara. A principal questão do carioca hoje em relação ao poder público é a segurança pública. Então, assim, é a questão mais grave, é que exige um tratamento mais grave também. Então, o que a gente entende hoje por lidar com o crime organizado é coexistir pacificamente, né, se adaptar, né, muito mais a adaptação do cidadão do que propriamente a ação das forças de polícia, que sejam dos governadores dos estados, que são os responsáveis por administrá-la. Então a gente é o carro blindado, é o celular do bandido, eu não ando de ônibus depois de tal horário, com aquele toque de recolher informal, né? Tipo o bairro dá aquela morrida depois das 7. A gente aprendeu a coexistir, viver e ser vitimado, né? A gente se acostumou com a probabilidade de ir na rua e rodar, faz parte. Eu saio da rua sabendo que tem o quê? 0,5% de chance de eu tomar um assalto, um furtozinho. E aí o dia a dia do carioca, né, do morador do Rio, tem algumas cidades especificamente que sofrem mais, né? Mas do morador do Rio foi se adaptando com isso, né? A gente passou a viver dessa forma. A grade no prédio é um clássico também, né? Assim, a invasão da calçada pública, enfim, que seja. Mas o que a gente precisa dar é o tratamento necessário, a mobilização nacional, dos esforços nacionais, para a gente poder cerrar de uma vez por todas, né? Ter uma solução definitiva ao problema do crime organizado. E o Renan, ele é muito enérgico, né, ao falar disso, mas a gente sabe que é um trabalho de mobilização múltipla, né? Envolve fronteira, envolve desfavelização, envolve uma ação coordenada entre mais de um estado. Claramente tem um plano por detrás disso, mas eu acho que hoje tá tudo bem você ser, enfim, direto, né? Você falar assim, eu quero uma guerra contra o crime organizado. É isso na prática. Perfeito, entendi. Tá, beleza, show de bola. Então você está falando que o crime organizado... Hoje a guerra contra o crime organizado, ela serve... uma das grandes funções dela é causar esse ponto de ruptura, né, em que a gente deixa de coexistir e passa a enfrentar. Beleza. Mas assim, a gente sabe hoje que, se a gente analisa as estatísticas das operações policiais no Rio de Janeiro, tá? É claro que muita gente argumenta que são enxugar gelo, né? Claro. Outras pessoas apoiam mesmo assim, né? Mas... de uma forma ou de outra, quando a gente acompanha as estatísticas, a gente vê que as principais vítimas dessas... Muita gente diz isso, né? Que as principais vítimas dessas operações são o famoso preto, pobre, favelado. Né? O PPF, né? Que o pessoal fala. Preto, pobre, favelado. Então, essa postura de guerra contra o crime organizado, ela não é perigosa porque, pelas estatísticas atuais, vai vitimar muitas pessoas... Falando a nível nacional, a gente provavelmente vai estar falando uma quantidade de baixas razoáveis, né, consideráveis, assim, né? Talvez até sem precedente na nossa história moderna republicana. Mas eu inverteria completamente esse questionamento, mas eu não diria que as vítimas do crime organizado todos os dias, né, todos os anos, década após década, não são também majoritariamente pretos, pobres e favelados. Eu acho que é a inversão dos problemas, né? A gente está tratando sobre os efeitos adversos da cura, ao invés de estar falando sobre os sintomas da doença. Né? A gente está trocando completamente a ordem de prioridade. Então o que a gente precisa entender é que, sim, trabalhar contra o crime organizado exige energia, violência, decisão, e é sempre uma decisão muito grave. Por exemplo, a gente teve a última operação agora no Morro do Alemão, 120 mortos, ao que parece todos eles traficantes, e 5 policiais mortos também. Os traficantes não me entristecem, mas assim, os 5 policiais, o cara é por pai de família, tem uma profissão super precarizada,
Ele não tem o reconhecimento que ele deveria ter nacionalmente. Esse é o verdadeiro guerreiro, né? O guerreiro do dia a dia, assim. São os monstros que protegem os portões da cidade, né? São os gárgulas na beirola das igrejas, né? Eu temo por esses caras, eu tenho pena desses caras, né? Mas é necessário. A energia que a gente precisa empreender para isso é necessária, mas a gente precisa ter o esforço consciente de que vai ser uma solução definitiva também. Então, vai lá, limpou o morro, não tem mais nenhum, como no Morro do Alemão ficou por, sei lá, umas 4 ou 5 horas, né? Mas assim, o morro ficou sem crime organizado 4, 5 horas. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Qual é o segundo planejamento? Eu acho que antes da operação, né, da Polícia Militar, você já tem que ter um plano de urbanização e um plano de regularização de posse também. Então, quando eu chegar e expulsar o crime organizado e as vítimas desse confronto, dessa guerra, né, elas forem, enfim, né, descobertas e tal, eu vou viver o meu luto, mas eu já vou começar a construir nesse primeiro momento já de cara, entendeu? Então, aqui vai passar uma avenida, isso já está planejado e a gente vai desapropriar e vai direcionar as pessoas para um lugar onde elas possam ficar, etc. Vai ficar uma escola aqui, vai ficar não sei o que aqui, vai ficar um batalhão de polícia no topo do morro. Eu acho que o modelo do BOP é muito funcional, né? Se você conhece a favela lá, Tavares Baixo, a favela ela é adornada com os símbolos do BOP. Interessante. O que é um contrassenso, e a comunidade veste a roupa, né? Se entende, faz parte, assim, eu moro no Morro do BOP. E acho que esse senso de pertencimento é natural para as pessoas. Então, se eles vão pertencer a alguém, vai chegar ali, igual o Renan fala também, bandeira, quartel, escola. E Polícia Militar do Rio de Janeiro, entendeu? Perfeito, entendi. Esse tocou num ponto importante, né? Que é essa questão da favela do BOP, dos guerreiros diários, da polícia e tudo. Que veio uma questão muito importante. Assim, hoje a Polícia Militar, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofre muitas acusações de corrupção, de corporativismo, etc. Né? Isso é uma coisa que é muito retratada, é uma obra de arte, etc. Como é que você pretende lidar com isso? E principalmente, dada a estrutura organizacional hoje da PM do Rio de Janeiro e os interesses em jogo, como é que você pretende engajar esse soldado e esse sargento, esse coronel da Polícia Militar em algo que, cara, vai ser uma guerra e ele vai botar a vida dele em risco? Eu acho que esses caras, né, muitas das pessoas que entram na Polícia Militar são pessoas vocacionadas de coração, são pessoas de vocação guerreira mesmo, gostariam de vivenciar isso, e eu acho maravilhoso que isso exista, né, de qualquer forma. Eu tenho preocupações sobre a transparência da organização, a relação da organização, eu digo a Polícia Militar, com a sociedade civil de forma geral. Eu acho que ainda tem muro demais entre polícia e sociedade. Tem uma proposta do Busnello, inclusive quando ele tentou, né, quando ele disputou para deputado federal, era uma dessas, que ele queria retomar o serviço militar nos quartéis de polícia militar também. Ele queria que a comunidade, ou então a comunidade adjacente ao batalhão, pudesse servir também ao batalhão e vice-versa. Então, os garotos do bairro pudessem integrar o batalhão e passar ali 1, 2, 3 anos, né? Fosse um regime análogo ao CPOR para poder trabalhar. Eu acho que esse seria um bom caminho também, seria uma força, seria uma coisa para o bem, que operaria para o bem também, esse projeto. Mas, claro que a gente precisa de mais esforço também, de transparência, né? Enfim, auditoria, ouvidoria da Polícia Militar. Até onde eu sei é bastante organizado, mas acho que a gente sempre pode aprofundar nisso. Uma coisa que é importante é a valorização também da profissão, né? Eu acho que poucas pessoas que estão assistindo esse programa se colocariam em risco de vida por, sei lá, 4, 5 mil reais por mês, né? Isso é meio que uma chaga que ninguém fala, né? A gente faz brincadeira com o PM, né? Tem uma porrada de página de humor de PM. O PM tem 3 esposas, tem 10 relógios, tem 3 carros. Sacanagem com os caras. Isso é um absurdo, né? Isso é um tremendo vacilo. Eles acham engraçado. Via de regra, esses caras são pessoas muito afetuosas, né? Até vai um contrassenso diante da profissão, mas enfim. Eu acho que tem uma política de valorização que é muito importante. E mais, né? Dá a oportunidade do cara também prestar serviço fora, de forma regular, tá? Então eu também defendo que a Polícia Militar possa atuar como força de segurança privada, né? Então você possa, mediante pagamento, ter ali uma viatura no teu carro, no teu bairro, na tua rua, uma associação de comerciantes se posicione para ter dessa forma também. Eu acho que são formas de trazer essa demanda por renda para dentro da legalidade, né? Para dar mais oportunidade também, etc. Mas isso não desviaria o propósito público da instituição, assim, enquanto o PM poderia estar policiando ou prestando atividade dentro do quartel, dentro de orientação pública, ele está utilizando todo o seu aparato ali para uma empresa privada? Eu concordo 100%, e isso tem que ser feito com muita cautela, né? Tipo assim, para isso se tornar uma acusação de que eu estou operando em favor da milícia ou qualquer coisa, é muito mole, mas não é o caso. O que eu estou defendendo é o que já está sendo aplicado no Peru há um tempo. Então, assim, você tem um contingente... No Peru?
No Peru, em Lima, né? É o caso que eu ouvi falar, e assim, que as pessoas mais elogiaram, mas que mudou completamente a dinâmica de segurança, né, na cidade, quando o poder, enfim, o capital privado pôde começar a financiar também a força de polícia e destinar de forma mais eficiente. Mas o que eu acho é que um pedaço determinado, um contingente determinado da Polícia Militar tem que estar à disposição. Talvez até um batalhão para isso, né? E aí, a partir disso, aí beleza, esses caras vão estar à disposição. Com o dinheiro que o empresário financia um carro de polícia, de repente pode ser suficiente para pagar 2. A gente financia um processo de expansão das polícias militares também através disso, entendeu? É porque o que me incomoda é a demanda por segurança privada e saber que, no fundo, a segurança privada não substitui a força de polícia, né? O dever de polícia, o dever de policiar. O Rio tem problemas muito graves que, na interseção entre o comércio, negócio, né? Por exemplo, a galera do frete, sofre muito também com questões de segurança que a segurança privada pouco pode fazer, né? Ali na altura da Maré, 80% dos roubos de carga acontece ali e tem horário para rolar e não tem nada que a força de segurança privada possa fazer em relação a isso. Vai trocar fogo pesado, né? A operação de guerra mesmo. Eu acho que dá para mobilizar a polícia e fazer isso ser lucrativo para os policiais e gerar mais oportunidade, mais motivação. Eu gostaria que as polícias tivessem mais orçamento e os policiais tivessem mais renda e mais oportunidades no geral. Acho que desenhando o Estado, né? Desenhando nation building, eu gostaria que essas coisas fossem possíveis, assim. Então a gente poderia dizer que talvez o projeto do Vitor Antunes seja um projeto de bastante protagonismo das forças policiais. Com certeza, né? Eu não sei, eles ainda não me conhecem, né? E o voto do PM é bem corporativista. Mas eu gostaria que eles me enxergassem como um amigo, assim, um verdadeiro aliado. Eu sou um fã da PEMERG, de carteirinha, assim. Era a guarda do rei, né? É a polícia Era a guarda do rei, é verdade. A guarda do rei, e hoje em dia eles são, cara, os defensores das nossas montanhas. Não tem montanha no Brasil, né? mas, enfim, no Rio é difícil falar que não tem das montanha. Das nossas rochas. Exato, sei lá, Gneiss, né? Gneiss vai cuidar. Cara, sabe muito. Mas é isso, eles defendem as nossas Gneisses, né? Mantém a ordem na nossa cidade. Cara, eu acho mesmo assim, o problema de segurança pública no Rio, pra mim, é tão grave que eu acho que a gente tá em nível de militarização, de profissionalismo, tipo, Boko Haram, assim. O Comando Vermelho tem capacidade de fogo e de gerar, enfim, disrupção, né? Igual o Boko Haram. O que falta é oportunidade. Não tem questão étnica, não tem questão religiosa. Né? Se o Comando Vermelho tivesse uma religião oficial que fosse diferente do Estado brasileiro, eu acho que a gente estaria em guerra civil. E aí ninguém disputaria que é uma guerra civil. Porque esses caras estão, né? Eu acho que é nesse nível de mobilização. Saiu agora a notícia. E eles são criativos, né? Tem uma força criativa do brasileiro que opera pro mal dentro deles. Ó. É o super drone que carrega até 20 fuzis, né? Consegue mobilizar 20 fuzis numa favela para outra, 80 quilos de droga. Pegaram a fazenda de Bitcoin no complexo do Lins, assim. E é 0800, né? Você tá gerando dinheiro do nada. GatoNet, quer dizer, GatoNet não, perdão. Gato de energia. E aí, o Bitcoin sai de graça. Então os caras, eles são criativos e eles estão mobilizados, estão criando Estado mesmo. Porque, enfim, falta muita coisa ali, né? Mas ao mesmo tempo também, se eles estivessem obstinados a agredir a sociedade ou rivalizar, antagonizar a nossa sociedade, era guerra civil. Porque os incentivos não estão alinhados ainda. Eu tenho essa preocupação também. Você acha que, por exemplo, a ascensão do Peixão, toda a questão do complexo de Israel contribui um pouco para essa cisão? Porque, assim, por outro lado, apesar de fato, a partir de um tempo já o Peixão ter adotado de fato uma religião oficial e tudo, ele, por outro lado, adotou uma religião que é muito benquista entre, principalmente, os moradores do tipo urbano típico dele. Exato. Né? Então, como é que você acha que o fenômeno do Peixão tem que... Como é que a gente tem que lidar com o fenômeno do Peixão? Ou fenômenos possíveis depois que apareçam dessa natureza? Cara, assim, o que eu penso, né, sobre o crime organizado foi, claro, notavelmente mudando com o tempo, né? Eu fui estudando mais, fui prestando mais atenção. E eu acho que agora a gente está no debate sobre se há ou não terrorismo. Né? A gente aplica a lei de terrorismo contra o crime organizado e eu não achava que havia um bom argumento até uma ação do Peixão. Assim. O Peixão me convenceu de que existe terrorismo sim no crime organizado. Foi uma história, o governo do Cláudio Castro antagonizou muito o Peixão, né? Ele ia muito em cima do TCP, muito em cima do TCP. Hoje, com as investigações mais recentes, isso é até meio suspeito, né? Mas, assim, o TCP foi muito antagonizado no governo do Cláudio Castro. E aí teve uma vez que a PM fez uma operação meio a Bangu, assim, e falou, vou entrar na Cidade Alta agora. E ficou ali na via que margeia, né? A polícia foi entrar e aí os traficantes do TCP abriram fogo contra a população civil na rua mesmo. Morreu uma pessoa
e pão, mortadela e uma Coca-Cola Nossa. debaixo do braço. E ele tava indo pro trabalho porque ele ia tomar café com o amigo dele, tava indo mais cedo pro trabalho. Então, assim, depois disso, eu me convenci que são terroristas, sim. Falta mais a oportunidade de qualquer coisa, né? O problema é que a lei de terrorismo no Brasil, ela enquadra o comportamento baseado em, se eu não me engano, etnia, religião, como eu estava falando do Boko Haram, né? É nacionalidade, mais alguma coisa. Então, especificamente o tipo terrorismo ainda não abarca o comportamento desses caras. Mas, para mim, eu acho que uma concepção razoável de terrorismo também é ato de guerra contra a população civil, para obter ganho, né? Ganho militar através de ato de guerra contra a população civil. E esses caras fazem isso o tempo inteiro. Esse caso aí desse senhor que morreu lá no Peixão, o sujeito responsável pela morte dele é morte, prisão ou ressocialização? Cara, eu acho que é um caso de morte. Assim. Acho que abrir fogo contra a população civil dessa forma para tentar embarrear uma ação do Estado é ir longe demais. Assim. Eu acho que nesse caso é pena capital. Sou favorável. Hoje em dia, acho que as circunstâncias me obrigam. Eu acredito no poder de dissuasão da pena. Né? O cara, antes de cometer eu acredito que isso funciona. Hoje em dia, as pessoas debatem muito se a certeza da pena é mais eficaz do que a dureza da pena. Né? Assim, se eu sei que serei preso, isso vai dissuadir mais o meu comportamento que saber que eu vou morrer caso eu seja preso. Eu não acredito nesse debate. Eu acho que tem que valer os dois. Tem que ter a certeza e tem que ser dureza total. Mas o pessoal de econometria, né, hoje em dia faz estudos, assim, levanta que a certeza da pena seria mais eficaz. Mas eu até faço assim, a provocação. Talvez você me considere sofista, mas você conhece alguém que tem medo de andar de elevador? Conheço outras pessoas. Exato. As chances de você cair de elevador, né, se acidentar no elevador, são muito mais altas que as chances de você se acidentar num avião. E tem muito mais gente. E tem muita gente que tem medo de avião. Mas a parada é, se tiver um acidente de avião, já acorda no céu, entendeu? Então, assim, eu acredito que hoje em dia a gente está nesse momento, eu estou atualizado ao tempo. Né? Talvez não conseguir sustentar uma posição filosófica total da pena de morte, mas eu acho que hoje a circunstância exige pena de morte no Brasil, com certeza. Tá bom. Então, Vitor Antunes, a favor da pena de morte. Hoje. Precisa. Hoje. Exato. Tá bom. Tipo, agora precisa. Agora precisa, definitivamente. Tá bom. Eu queria voltar um pouco na questão da ocupação de favelas, tá? Porque a gente tá falando do mesmo tema, mas a gente falou lá atrás sobre eficiências e como é que seria feito isso, se daria para recrutar, e tem um sistema de incentivos para o policial realmente querer adotar essa guerra para si, né? Tudo bem. Agora, uma coisa que se fala muito, principalmente quando se critica essa política de operação policial, é que ela é ineficiente em muitos sentidos. E um dos principais motivos pelos quais fazem isso, inclusive existem alguns estudos sobre isso, aquele sujeito, o tal do Gil, que venceu o Big Brother, você lembra? Ele tem uma tese de doutorado dele demonstrando que, assim, disclaimer, eu não li, mas eu sei que a tese demonstra, pelo que parece, que atacar o tráfico de drogas no atacado é ridiculamente mais eficiente do que no varejo. Né? Ou seja, ir lá na boca e na favela é muito mais eficiente do que, por exemplo, um trabalho em fronteiras e tal. Né? Assim, eu sei que, pelo que você falou, Vitor, você defende os dois, tanto um trabalho conjunto na fronteira quanto um trabalho de ocupação de território. Mas a questão é a seguinte, se por um lado existe efetividade pequena e um risco muito grande, e no outro lado existe uma efetividade grande e um risco muito menor, porque você está lidando menos com a população civil, por que não concentrar os esforços num trabalho mais estratégico e menos no varejo? Cara, é complicado, porque eu adoraria que as fronteiras do Brasil fossem perfeitamente vigiadas, né, completamente controladas. Mas o que a gente precisa entender é que isso é um desafio civilizacional. A fronteira do Brasil com a Bolívia é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Esse é um dado fudido, para e pensa nisso. Assim, o que os americanos ficam cara, a gente precisa proteger nossas fronteiras. Isso é a fronteira do Brasil com um país só. Então, assim, tem que somar a fronteira com Colômbia. Mas aqui tem a cordilheira, né? Tem. Mas, de qualquer forma, cara, do nosso lado não tem, entendeu? Tem parte que é pantanal também, né? Tem pântano seco, pântano molhado, tem mata fechada. O cara que é contrabandista, ele dá o jeito dele. Agora, o Estado brasileiro precisa ter condição de vigiar isso tudo, mas eu acho que isso é um desafio a nível, assim, total. Um dos grandes desafios da civilização brasileira. Não ter muito de fronteira natural e ter que vigiar uma faixa de terra que é sem precedente. Acho que só a Rússia, né, ganha da gente, Rússia e China, talvez, ganha da gente em termos de fronteira com
estrangeiros, né? Ainda pontuaria que até que ponto a fronteira da Rússia é com outros países, né? Assim, tipo, Cazaquistão e Rússia tem proximidade cultural relativamente grande, enfim. No caso do Brasil, cara, atravessou a fronteira, mudou tudo, né? Assim, e aí a gente precisa conseguir vigiar isso. Mas o que eu penso é que, sobretudo, você não consegue medir o dano que o tráfico urbano provoca em termos monetários. Não dá para entender o tamanho do problema através de dinheiro. Assim. Acho que é o Rio de Janeiro, na cidade onde 1 em cada 7 cariocas mora em favela. Cara, qual é o custo de uma pessoa não ter o direito de ir e vir? Qual é o custo de uma pessoa não ter o direito à vida, temer pelo filho dela todo dia, ter troca de tiro? Eu desafio qualquer economista a fazer essa conta, né? Assim, eu também não vou chegar ao nível do absoluto. Todo homem tem um valor inestimável, né? Eu não estou dizendo isso, mas tenta colocar um valor nisso, né? Tem 1 milhão de cariocas nessa situação todos os dias. Mais de 1 milhão, né? Na região metropolitana são mais de 2 milhões. Então, eu acho que isso é uma coisa intolerável, cara. No nosso caso, eu estou falando de Rio de Janeiro, primeiro, antes de tudo. Nós poderíamos fiscalizar melhor nossas fronteiras também, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso não mitiga. E mais ainda, eu diria que a arrecadação do tráfico de drogas hoje em dia perpassa parcialmente pelas drogas, né? Então, assim, eu já vi pessoas estimando que em torno de 30% da receita do tráfico hoje em dia é droga. Tem outras tantas metodologias que eles podem, né, se financiar. Tem CVNet, você tem o gato de luz, né, que você faz o gato e depois revende, né, os pontos, né, de energia. Você tem todo o comércio que rola ali dentro, então todo cigarro ele é contrabandeado. Os caras hoje em dia controlam gás. Hoje em dia o mercado imobiliário das favelas é controlado pelo tráfico, porque não tem cartório, né? Então quem faz o registro do imóvel é o Comando Vermelho. Quem expande imóvel muitas vezes é o Comando Vermelho. Então, assim, eu acho que dessas coisas não tem tratamento plausível, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu me incomoda particularmente também a venda de droga na cidade. Eu acho que tem um efeito de degradação urbana, assim. Além de toda aquela conversa, né? Mas isso é hipócrita, não sei o quê. Cara, eu não acredito nisso. Eu acredito firmemente em guerra às drogas, assim. Eu acho que o Ocidente não venceu essa guerra, mas, sei lá, o Oriente venceu. O Japão não tem problema de droga, a China não tem problema de droga, a Índia não tem problema de droga, a Indonésia não tem problema de droga, Singapura não tem problema de droga. Tem uma porrada de exemplo aí pra quem quiser, sabe? O Brasil vai ter um desafio particular porque está adjacente à produção de coca do mundo. Então, assim, naturalmente, a gente vai ter um influxo maior, mais facilitado, a Ásia é distante. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um desafio à altura do nosso país, cara. Me entristece muito o crack, né? Assim, o flagelo do crack, o cara jogado na rua, bestializado, degrada toda uma área, né? O que a gente não reconhece, de novo, como eu posso medir isso? Cara, o cracudo e a criancinha, eles não coexistem no mesmo bairro. Onde tem cracudo, as crianças vazam. Quer dizer, os pais das crianças, né? A criança não pode viver sozinha. Então, assim, qual é o preço do cara que morava em Costa Barra nos anos 70 e hoje em dia é o lugar onde ele cresceu, o lugar que ele morou? O cara não consegue nem mais voltar, né? Tudo que ele conheceu sumiu, foi destruído. Então, eu acho que isso dá para colocar em termos monetários, assim. E, de novo, a gente está falando sobre os esforços do Brasil para isso, né? E o custo que a Polícia Militar, acostumando até que a Polícia Militar teria. Eu acho que com suficiente energia e união, a briga nem é justa, entendeu? Eu acho que o custo não seria tão grande. O custo de retomar o Rio de Janeiro inteiro, custo humano e material, não seria tão grande se ele pudesse ser definitivo. O que cansa é saber que isso vai... o tipo de operação policial que a gente chama, que eu batizei de barata voa, né? Aquela porrada na barata, a barata sai voando, mas você não acabou com a infestação, né? Então, se você acabasse com um problema, né, de uma forma definitiva e você tivesse um esforço concentrado, organizado e único, eu acho que não seria tão custoso para ninguém. E eu não concordo que uma coisa exclui a outra, que o Brasil não tem que se envolver em questões de droga. Tem que se envolver integralmente, né, de corpo e alma para combater isso. Tá, agora você ferrou completamente. Você abriu um monte de leques aqui. Você falou de droga, de coisa. Mas eu gostei, interessante a frase que você falou, acho que é bom até ficar registrado. Quer dizer, o custo humano e financeiro de retomar os territórios do Rio de Janeiro não é alto se ele for definitivo. Essa é a afirmação, né? Tá. É isso. Perfeito. Interessante. Anton, mas olha só, vamos lá. Bom, você entrou na seara, então, do combate às drogas, né? Porque é uma coisa muito interessante. Parece, hoje, que o Partido Missão, de maneira geral, ele faz um pouco a distinção entre as duas questões. Existe uma questão, que é a questão da retomada dos territórios e acabar com o tráfico em si. Com certeza. E outra questão é a questão da legalização ou não das drogas. Que é uma questão que, acho que para nós, para nossa geração, ficou muito misturada. Né? Eu lembro que nós éramos contra a marcha da maconha, né? Porque nós éramos, né? A gente achava... Quer dizer, nosso argumento, inclusive, era de quem era a favor da legalização dessas drogas, na verdade, de certo modo, tinha algum tipo de afinidade
pelo tráfico como ele é. Acho que era um pouco coisa na nossa cabeça. Bom, então, vamos falar disso, assim, o que você... Bom, eu acho que é muito claro para todo mundo que drogas como crack ou como heroína são drogas, obviamente, muito deletérias para a sociedade como um todo, porque a gente vê isso de maneira muito palpável. Total. Mas você acha que isso deve ser estendido, por exemplo, para maconha, ou até psicodélicos de modo geral? Isso é uma pergunta interessante também. Eu não quero parecer moralista total, né? Mas o que eu tô querendo dizer é, sobretudo, que as drogas que financiam e destroem famílias, especialmente, então assim, cocaína eu acho que não há diálogo. Alucinógenos estão desacoplados das dinâmicas do crime organizado, no geral. E é um uso bem restrito, né? Seletivo. Tem quem goste e tal, mas tá tudo bem. Um abraço, Relanção. E tá tudo bem, mas tem quem goste, cara. E eu acho que não destrói a vida de ninguém, né? Acho que é um mundo aí que talvez, eventualmente, o direito chegue a... Por enquanto eu tô tranquilo com a lacuna. Maconha eu acho que tem um debate interessante, mas, cara, hoje em dia eu não tenho confiança no brasileiro para legalizar maconha, infelizmente. Eu não acho que é uma droga que destrói famílias, eu não acho que é uma droga que até gera muito dinheiro pro tráfico hoje em dia, né? Não tem tráfico internacional de maconha, isso não existe tanto, contém de cocaína. Mas eu não tenho a confiança de que o brasileiro médio vai saber lidar com maconha na farmácia, entendeu? Depois das nossas experiências com Tigrinho, com OnlyFans, com todas essas coisas, eu acho que é pedra de tropeço demais, de novo, hoje, né? Eu tô atualizado ao tempo. Talvez daqui a 20 anos seja um debate razoável, né? Talvez a gente, com as decisões certas, talvez 10, 15, 20 anos, a gente possa debater a legalização da maconha. Mas eu tenho total consciência que não destrói a vida de ninguém, tenho total consciência também de que não movimenta tanto dinheiro, mas hoje eu não tenho essa confiança. Eu vejo, né, os casos dos países, até os vizinhos, né? O Uruguai legalizou, mas os países da Europa, os países nos Estados Unidos, vários estados legalizaram também. Eu vejo que a experiência é mista também, né? Eu acho que a nossa geração, a galera que era a favor, tinha muita ideia de que seria, cara, não tem lado ruim. A gente vai legalizar e beleza, resolveu. Não tem mais problema, fuma quem quer, não vai mais prender o preto, pobre, favelado e tal. Não é a experiência que nenhum lugar do mundo teve, né? O preto, pobre, favelado continua sendo preso, encarcerado em massa, para quem acredita nesse tipo de narrativa, e as pessoas que fumavam maconha fumam cada vez mais, e sim, isso gera todo tipo de degradação urbana também, né? Eu vejo muita gente reclamando do cheiro, né? Sei lá, você vai no Harlem hoje em dia, você vai no Brooklyn, a cidade inteira cheira maconha, tá todo mundo meio chapado, assim. Eu não sei se esse é o modelo de civilização que eu me espelharia, sabe? Eu não acho que a sociedade de maconheiros é a sociedade ideal para mim. Então, para mim, hoje é não, maconha não. Cocaína tem que só destruir e alucinógenos pode deixar a lacuna aí. Maconha, de certa forma, também tem lacuna, né? Hoje em dia você pode andar até com 30 gramas, então talvez o STF tenha só adiantado um ponto que eu defenderia. 30 gramas é muita coisa. Pô, enganaram o Barroso, né? Barroso, relaxa que 30 é de boa, então tá bom. Não, cara, enganaram o Barroso. Falaram, não, 30 gramas é isso aqui, pô. Esse pedacinho aqui, 30 gramas. Tanto que 30 gramas são uma porra desse tamanho, assim. Tijolo, né? Deve ser um tijolão de maconha, mas enfim. Tá, mas então que tipo de civilização que você quer se espelhar? Cara, ou que você acha que a gente deveria se espelhar, né? Que são coisas diferentes. Eu acho que a coisa que mais eu admiro no Brasil, como um todo, assim, é o nosso ímpeto de crescer, desenvolver, de expandir, né? O Brasil é um país... Você colocou alguns pontinhos de seres humanos, né, na costa, esses pontinhos de seres humanos, eles se misturam com o povo que estava aqui, então nasce o mameluco brasileiro, cara, o mameluco brasileiro vai parar em Rio Branco, entendeu? E ninguém incentivou ele a fazer isso, né? Tinha alguma coisa dentro dele que levou ele a expandir, crescer e triunfar, né? Cara, eu acho que é das coisas mágicas, assim, do Brasil, é a nossa consolidação do território. E eu acho que, e não por termos gerais, né, por um ufanismo bobo de como o Brasil é grande, o Brasil é tão rico, né? O Brasil é pobre, tá? O povo é pobre, mas, enfim, o território pode ser rico, mas não é por isso. O que eu tô querendo dizer é que, cara, tem um ímpeto brasileiro de, cara, crescer, triunfar, prosperar, entendeu? Dominar o ambiente, sabe? Ou sinergizar com o ambiente, se você preferir, que é o que me faz mais admirar a história do nosso país, né? Desembarcam, sei lá, 50 portugueses e aí 500 anos depois tem essa loucura, né? O Brasil, cara, um dos grandes países do mundo, né? O hub de tecnologia, de agro, extremamente populoso, um país que recebeu todas as nações da Terra, um país que se posiciona internacionalmente. Para mim era nada óbvio que o Cabral ia chegar aqui e ia ter isso 500 anos depois. O que fez isso acontecer é o que me admira. E ainda dá para enxergar no brasileiro, principalmente. Você vê, cara, o Brasil tem um ímpeto de empreender, de fazer, sabe, de aparecer. Eu acho isso muito foda. Acho típico da nossa personalidade. E mesmo quando você vai no Disney e fala, mas
Antum, isso não é latino-americano? Cara, eu não vi isso no Uruguai, eu não vi isso na Argentina, eu não vi isso no Chile. O Brasil é especial. E eu acho que às vezes aparece até nas coisas baratas, assim. Essa é a nova moda de empreendimento. Vai todo mundo abrir paleta mexicana. Caralho, abre assim 500 lojas ao mesmo tempo, tá todo mundo tentando pegar um pedacinho do mercado e ter a oportunidade de correr atrás. Isso pelo Brasil inteiro, né? Na Argentina não tem isso, cara, é muito louco. A Argentina é toda acomodada, não tem muito argentino fazendo Uber, entregando comida. Entendeu? O brasileiro é trabalhador mesmo, cara, ele quer o pedaço dele ele quer o pedacinho dele de terra na sombra, cara. Eu acho que essa força que move a gente é o que me inspira mais. Eu gostaria que a gente pudesse potencializar. Os brasileiros que sentem isso dentro deles, eles tivessem a liberdade de exercer essa vontade, sabe? Bonito, cara. Obrigado. Você quer me convencer aí? Óbvio, cara. João, você é um cara que não tem nenhuma afinidade comigo. A gente tá inventando, né? Exatamente. Pois é. Tá, beleza, entendi, show de bola. Bom, perfeito. Você falou muito de Brasil, né? Você falou a civilização em que o Brasil deve se inspirar. Você falou muito sobre a natureza espiritual do Brasil e tudo. Mas assim, entre a Guanabara, né? O Rio de Janeiro, o Guanabara, né? Guanabara é um nome Guanabara bonito, é o nome certo. É o nome certo, né? Exato. Entre a Guanabara e o Brasil, o que existe de gap e o que existe de ponte? Cara, o Rio de Janeiro, a Guanabara é minha queridinha, né? Apesar de eu não ter nascido aqui. E aí talvez você possa me chamar até de, enfim, barrista, né? Que seja, Você mas... nasceu aonde? Eu nasci em Japeri. Não, nasci em Paracambi, porque em Japeri não havia maternidade. Cancela o vídeo, pode... Eu sabia disso. O cara é Raul. Não é nascido aqui, mas enfim. Como eu tava falando, cara, o Rio de Janeiro é a joia da coroa, assim, a pérola mais brilhante assim, de todo o Brasil. E é o que atrai as pessoas, né? Faz o olhar. Né? É o que encanta no Brasil. O Rio chega antes. Eu não estou dizendo que os outros lugares são bonitos, tem muita coisa bonita pelo Brasil, mas o Rio de Janeiro é aquela coisa magnética, aquele experimento único, né? Aquela síntese perfeita que atrai, chama todo mundo. Eu acredito que o Rio também tem uma vocação política muito, muito forte, por ter sido a cidade que inventou o Brasil. Eu acho que isso também é não disputável, sabe? Você está na época do Marquês de Pombal, tinham 2 Brasis, por exemplo. Tinha o Brasil do Grão-Pará e você tinha o Brasil lá, o Brasil como se entende, né? Que era o resto, assim. Do Maranhão para cima era uma coisa, que era outra. Quando o Dom João chega, eu acho que isso é consolidado de vez. A gente fala assim, cara, o Brasil vai existir, beleza? Vou transferir todas as tecnologias da metrópole e aí agora a gente vai espalhar isso e vai montar uma identidade nacional. Um processo de centralização e de invenção de identidade nacional. Lento, né? Óbvio, não é tão rápido até quando eu gostaria, quem vai terminar isso é o Getúlio Vargas. Mas assim, aí a ideia de Brasil é inventada no Rio. E aí, naturalmente, eu acho que aí agora você faz a regressão. Então, quem inventou tem a visão mais clara, né? A clareza do que é Brasil parte do Rio de Janeiro. Então, acho que tem uma vocação política também. Mas, o que eu espero, assim, ou seja, gostaria que o Rio fosse capital do Brasil. Mas, o que eu acho factível, né? Até porque a gente não saberia o que fazer com Brasília se não fosse capital. Mas, assim, o Rio como a cidade que foi nos anos 60, a cidade fantástica, a cidade impressionante, a cidade recebeu o filme do James Bond, a cidade dos cassinos, a cidade da bolsa, sabe? A cidade pujante, enérgica. Eu acho que falta uma grande capital mundial para a América do Sul. Acho que assim, não tem uma cidade que você colocaria no mesmo patamar de Singapura, ou então a Abu Dhabi, o Dubai, que seja, ou então, sei lá, indo mais para o Ocidente, né, as grandes cidades europeias, sei lá. Eu acho que falta um grande hub latino-americano, uma grande cidade que se destaque das demais, que seja assim, exemplo. Aí, sendo hub de comércio, hub de tecnologia, um hub internacional que receba pessoas do mundo inteiro, eu acho que o Rio pode chegar a esse ponto. Né? Foi uma coisa parecida ao longo dos anos 60. Foi uma coisa meio assim, Rio e Buenos Aires disputavam quem ia ser o hegemon da América do Sul. Aí, com o tempo, eu acho que a ascensão da Ásia torna a gente mais... torna uma coisa mais nichada, né? A gente meio que o mundo vai indo para o Oriente, a gente vai parecendo cada vez mais isolado, né? Ao longo do século XX. Mas eu acho que isso pode ter um renascimento dessa identidade, dessa visão do que seria o Rio de Janeiro. Eu acredito num Rio que hoje, pelo menos, poderia ser Estado independente, enfim, a Guanabara, de fato, e que seja um farol para a nação, né? Onde as pessoas chegam primeiro, onde as pessoas entendem primeiro o que é Brasil. Quem apresenta, né? Aquele amigo extrovertido que te apresenta para o grupo dele. Isso aí. O Rio vai na frente e fala, e aí, cara, beleza? Ó, aqui, ó, Mato Grosso, Paraná e tal, vai lá conhecer e tal.
Eu acho que o Rio pode fazer isso pelo Brasil, eu acho que o Rio pode fazer mais ainda pelo sul do Atlântico mesmo. Acho que pode ser o hub, o lugar, onde as pessoas falam, vou passar no Atlântico aqui, vou parar no Rio, vou parar no estado do Rio. O lugar? Cara, o lugar. Esse é o nome do primeiro poema da Cecília Meirelles sobre o Rio de Janeiro. Mentira. O lugar. Caralho, que absurdo. Impressionante. Absurdo, eu não sabia disso, cara. Tá. Mas assim, vamos falar de Guanabara Livre, hein? Segura aí, vamos falar. Só que eu queria perguntar uma coisa antes. O que acontece? Você falou, por exemplo, do Rio de Janeiro ser como se fosse aquele amigo que apresenta o Brasil pro restante e tal. Falou muito sobre ser um hub, falou muito sobre comprar Singapura e tudo, parará. E frequentemente, acho que eu tenho um pouco a impressão de que o Rio de Janeiro é tratado assim como uma coisa... O Rio é muito bonito. O Rio é muito bonito. Vem pra cá que o Rio é muito bonito. O Rio é muito bonito. E aí tem festa, aí tem Shakira, e aí tem Copacabana. Você citou, por exemplo, anos 60. Meus avós falam sobre como era a noite em Copacabana, anos 70, 60, 70. Falei que era noite em Copacabana, tinha um monte de cassino e tal, não sei o quê. E apesar deles falarem com certa nostalgia, eu tenho a sensação de que eles estavam falando de uma espécie de Las Vegas. E, inclusive hoje, bom, por exemplo, Copacabana tá muito decadente. Mas a gente sabe, você tem em Copacabana um quiosque da Fatal Model. Isso é insano. Que é uma rede de prostituição, né? Um site de prostituição. Fora tudo que a gente já sabe. Diversos prostíbulos por aí, tudo, etc. Então, por que eu pergunto isso, Antum? Porque eu não consegui ver na tua definição atual e me corrija se eu estiver errado, uma visão de Rio de Janeiro que seja mais do que beleza e festa. Eu acho, João, se me deixar, eu me perco na abstração do que seria o Rio, né? Tipo assim, na metafísica, né? O que é o Rio, que o Rio deveria ser e tal. Mas tem povo aqui, tem muita gente. Tem 7 milhões de cariocas, né? Se adicionar a região metropolitana, que é atendida pela rede, né, solidária aqui do Rio, saúde, segurança, etc., vai para 11 milhões. Né? É muita gente. O Rio acho que, se eu não me engano, é a terceira maior cidade da América Latina. São Paulo, cidade do México, aí elas duas brigam, às vezes reconsiderando o censo de uma e de outra, e aí o Rio vem logo depois. Tem gente, tem identidade e precisa de oportunidade também. Então, assim, eu acredito que além da festa tem uma agenda de desenvolvimento e de compreensão do que a cidade perdeu, principalmente, né? O Rio era festa nos anos 60? Era. O Rio vai ser festa para sempre? Vai, tá. Pro carioca que não gosta de farra, eu tenho péssimas notícias. Essa é uma vocação inexorável, assim. A cidade pede por isso, exige isso. E a cultura que se desenvolveu aqui é isso. Nesse sentido, eu não disputo até com o grupo do prefeito. Eu acho que tem que ter farra mesmo, somos nós, né? Mas o que o Rio perdeu com esse tempo? Cara, o Rio foi o hub financeiro do Brasil até os anos 90. Era aqui, se você trabalhava em banco, era aqui que você tinha que estar. Esse era o teu lugar. Até os anos 60, 50, PIB industrial era no Rio também, à frente de São Paulo. Populacionalmente também até essa época, eram cidades parelhas, né? O que eu acho que foi acontecendo, que a gente não percebe, se recusa a admitir, é que o Rio já não é mais um Rio de oportunidades, cara. As oportunidades são magras, são esparsas. Coisas que eu vi entre os meus amigos no ano que eu me formei, que o meu irmão não viveu. O cara se forma e fala, tenho nada para fazer nesse estado, vou mudar para São Paulo. Isso, no ano que o meu irmão se formou, sei lá, 2016, 2015, inimaginável. Vou fazer o quê em São Paulo? Tem tudo aqui, no nosso ano, no ano que eu me formei. Quer dizer, eu me formei em 2016, né? No ensino médio, mas depois da faculdade, isso aconteceu demais. E o ano que o meu irmão se formou, isso já não existia. Eu acho que cada vez mais o Rio está se tornando um apêndice da pujança econômica de São Paulo e a pujança econômica do Brasil, de forma geral, está se interiorizando toda. Eu acho que esse é um diagnóstico que a gente ainda não entendeu. O Rio é grande, arrecada bem, as pessoas são felizes, mas não entrega mais oportunidade para muita gente, não. Cada vez mais estratificado. Então, para um garoto que é... Isso eu enxergo como um dos grandes problemas assim, de construção da cidade. Para um moleque que é humilde, sair da condição que ele está é exceção. Ou até para ele se garantir onde ele está é exceção. Né? A quantidade de garotos que estão jogados na informalidade, né? Fazendo... o cara trabalha com, fretezinho de carrinho de mão, trabalha entregando comida, quando consegue faz um moto Uber, ou vira mototáxi, ou trabalha fazendo diária em quiosque, ou trabalha na economia informal desses shows. Eu entendo que isso dá condição de vida pro cara, mas eu entendo como isso não é vida pro cara. Tipo, vai vender... Você vai ficar vendendo Skull Beats no show da Madonna até quando? Sabe? Perfeito. Eu acho que a cidade falhou muito isso. Né? A gente poderia entender o Rio com um tipo de Detroit, com praia e samba. Então ninguém percebeu que foi pro caralho, mas foi. Né? Eu acho que esse é um dos principais pontos, das coisas que eu mais enxergo que precisam melhorar.
tem uma agenda de competitividade econômica e desenvolvimento no Rio de Janeiro que é, assim, é a coisa mais importante para mim. Isso aparece de todas as formas, tipo, não é nada metafísico, é muito real. Tipo, tem incentivo de tributário para você sair do Rio de Janeiro. Fácil, pô, pega o ICMS paulista, mineiro, até do Espírito Santo. É mais baixo, bem mais baixo que o nosso. Então, assim, pro cara desejar produzir no Rio de Janeiro, ou ele tá preso aqui, igual a CSN, não pode pegar a porra da siderúrgica e jogar em outro estado, né? Tá preso aqui, beleza. Obrigado, Getúlio Vargas. Mas, para quem pode se mover, se move. E aí é isso, aí sempre que tem essas aberturas comerciais, mesmo gradativas ou mais abruptas, é quebra-quebra no Rio de Janeiro, é quebra-quebra no Rio de Janeiro. Nós não somos competitivos mais a nível nacional. E, porra, é um estado com uma vocação danada, né? 90% do petróleo brasileiro é carioca não, é fluminense, né? 90% é fluminense. O que a gente faz com isso? A gente manda refinar em São Paulo. Porra, inaceitável, né? Pra mim, inaceitável. O que aconteceu ali em Itaboraí foi um grande erro estratégico, né? Tem a ver com Lava Jato e tal, tem a ver com o PT dando mole também, né? Como sempre, mas eu acho que, sobretudo, é isso, né? De novo, né? Me perco nas abstrações, mas Rio tem povo, tem gente, né? Tem CPFs aqui que a gente precisa atender. É uma agenda, cara, de competitividade. Outra coisa que eu penso também no Rio, que hoje faz muito mal, né? O fato de você não conseguir acessar tanto casa própria. Eu acho que, assim, as pessoas precisam... Deixa eu fazer a pergunta antes, Perdão, já que você vai entrar nisso, porque isso é importante. Tá, então como é que faz a pessoa continuar no Rio? De maneira bem prática, tá? Cara é Uber ou entrega 99 ou iFood. Você pode falar o nome das empresas, acho que pode, né? Entrega comida. Ou vende Skull Beats no show da Madonna, espera o carnaval pra fazer um dinheiro, né? São pessoas que são boas, estão na correria, estão trabalhando. Estão trabalhando pra caceta, né? Por um lado, é meio que a única oportunidade que tem pra eles. E por outro lado, talvez eles até tivessem acesso a mais oportunidades se eles tivessem um pouco mais de formação, competência técnica, etc. e tal. Então, assim, como inserir essas pessoas num mecanismo de desenvolvimento em que elas possam ser aproveitadas de fato, a força de trabalho delas, que é muito grande, pode ser aproveitada. Bom, acho que são duas perguntas juntas, né? Como aproveitar essas pessoas e como fazer a pessoa que tem a oportunidade de sair, não sair, querer continuar morando no Rio de Janeiro. Eu acho que o que mais expulsa as pessoas, mais até do que a questão econômica, é a segurança. Mas a econômica também opera, né, nesse sentido. É o do garoto que, porra, se formou na faculdade e fala, cara, eu vou fazer o que aqui? O que eu acho que está faltando pro Rio, e isso aí é, infelizmente, tristemente, uma responsabilidade do governador, principalmente, né? Tem alguns elementos de articulação e trabalho, e projeto, que dependem do governo estadual, e aí, mesmo eu pleiteando a vaga de deputado federal, eu não posso fazer tudo que eu gostaria, entendeu? Primeiro, cara, o Rio de Janeiro não está integrado à malha ferroviária nacional, ou seja, tem muitas coisas que acontecem aqui e não tem como se escoar. Tem super projetos de infraestrutura no Brasil, no Rio de Janeiro, que não estão integrados à malha ferroviária, e isso é por falta de articulação do governador, fato, assim. O Porto do Açu não está ligado à malha ferroviária nacional porque ninguém articulou, ninguém fez esse trabalho. Né? E, assim, isso desbloquearia muito do potencial industrial do nosso estado. Né? Assim, tem um parque industrial com um porto de alta calagem, só que ele está no meio do nada. Para você acessar de rodovia é bem difícil, até, né? É custoso. E eu acho também que tem uma agenda de competitividade econômica que cabe ao prefeito. ICMS cabe ao governador. ICMS é a responsabilidade deles. Quem aumenta, quem diminui, é o governador em articulação com os deputados estaduais. Mas o que eu acho que a gente pode fazer, eu acho que isso inevitavelmente também vai chegar a outros lugares do Brasil, eu acredito em industrialização baseada no litoral. Então, assim, você delimita um pedaço de terra e cria ali uma zona econômica incentivada. Cara, aqui o Estado brasileiro não vai arrecadar nada em 20, 30, 40 anos. 50 anos de isenção de imposto federal, chega no governador e fala, porra, libera também, vamos fazer aqui o ancapistão, cara. Se não desenvolver desse jeito, não vai desenvolver nunca mais. Libera isso, e aí eu acho que naturalmente vai voltar a reabsorver mão de obra qualificada e os incentivos na região todo vão se apontar para isso. Porque eu não acho nem que o Rio tem um problema de mão de obra qualificada, tem muita universidade, pelo estado inteiro. O estado é bem atendido, é um estado de gente muito desigual em termos de escolarização, mas é um estado que tem um substrato muito grande de gente formada, bem formada, porra, UF, FRJ, UERJ, Unirio, Rural, Universidade Estadual do Norte Fluminense, cara, até porrada, você pode escolher onde você vai estudar, assim, de verdade. Rio de Janeiro, é um luxo nosso. Então acho que naturalmente falta mais projeto do que gente. Agora, pro garoto que tá no trabalho, né, trabalho irregular, que chama? Trabalho... Informal. Informal, né?
o garoto está no trabalho informal, precisa de um esforço para agregar ele à sociedade, né, produtiva formal. E aí, o que eu acho que é assim, um dos projetos que a gente quer levar para Brasília é você ter meio que você ter um sistema nacional de bolsas. Né? Tem um sistema, as escolas se cadastram e falam assim, eu vou disponibilizar 5 vagas, 10 vagas, 20 vagas, 100 vagas. As escolas são avaliadas, elas são ranqueadas nacionalmente. Isso é até uma medida também para avançar, né? Avançar a qualidade de ensino, elas vão disputar isso. E aí, cara, identificou um garoto talentoso, aí você vai fazer uma avaliação também no ensino público. Cara, identificou um garoto que é bom, oferece a ele, fala assim, porra, ó, faz tipo um draft, né? Igual tem no futebol americano. Faz aqui o super draft de alunos da escola pública, aqui tem as escolas e elas querem receber. Eu acho que é uma forma de inserir e garantir rápido educação de qualidade. Isso não substitui a necessidade de evoluir os esforços da rede pública. Mas eu gostaria que, voltando naquele tema de Brasil que a gente está falando, o garoto que tem aquela vontade dentro dele, tem aquele desejo, aquela qualidade de ser foda, eu não queria que ele tivesse nenhuma dificuldade na vida. Eu gostaria que a sociedade ficasse constantemente falando, cara, você é o máximo, vai lá, dá o seu melhor pelo país, você é fera, ganha essa bolsa, vai para a faculdade, porra, vai trabalhar na zona econômica especial lá que o deputado Antônio fez, entendeu? Vai trabalhar na indústria, ficar rico, dar o seu melhor, entendeu? Então acho que é um arranjo total, muito da culpa do Rio tá mal, é a culpa de mais gestões estaduais, principalmente, mas tem alguns projetos como deputado federal que eu acho que mitigam, ajudam essas coisas, sabe? Perfeito, perfeito. Você falou de, então, se eu entendi bem, a coisa seria você quer levar um ecossistema completo de soluções que envolvem tanto a parte da abertura comercial é uma palavra errada, né? Mas eu digo flexibilizações econômicas de leis, regulações, etc., para que a gente possa experimentar. Seriam as zonas econômicas especiais. Você tem a integração malha ferroviária, né? Que é um trabalho de articulação. Um trabalho de articulação logística, né? Você fala muito em industrialização também, daqui. Que mais, se eu me perdi alguma coisa? Também fala sobre educação, né? E as bolsas de premiação, etc. A coisa que eu acho que esse projeto da Zona Econômica Especial é um projeto muito curioso. Para quem não sabe, isso é um projeto chinês, tá? Então a China aplicou, na verdade, o modelo de desenvolvimento chinês foi baseado em zonas econômicas especiais. Então a China delimitou alguns territórios onde seriam experimentadas várias iniciativas de regulações econômicas diversas para ver o que conseguiria chegar nos objetivos que eles queriam do ponto de vista econômico. E a coisa foi muito bem sucedida. Pô, impressionantemente, né? Tava vendo um vídeo no Reel... Não é o caso, eu vou soltar aqui, vou trocando ideia. Mas, assim, cada sociedade e cada país tem suas próprias idiosincrasias. Claro. Né? Suas próprias dificuldades, etc. Em primeiro lugar, eu queria fazer 2 perguntas sobre a Zona Econômica Especial. Primeiro, criar esse ambiente de flexibilidade para a experimentação econômica em um território inseguro, como o do Rio de Janeiro, não seria um problema? Ou seja, isso é uma proposta para vir depois de acabar com o crime organizado? Ou as pessoas podem esperar que assim que você entrar no mandato, você já tocaria o projeto de Zona Econômica Especial do jeito que está? E segundo, dessa forma ou de outra, o que as pessoas podem esperar de uma Zona Econômica Especial? As pessoas estão morando num bairro que estão numa Zona Econômica Especial, o que elas podem esperar? Para resolver a parte de segurança, eu preciso chegar lá junto com o Renan Santos, né? Esse é o trabalho, para a gente ter uma solução definitiva para o crime organizado no Brasil, só junto da campanha do Renan, né? A plataforma dos outros presidentes nem chega perto, então eu acho que isso é um esforço que pode demorar mais tempo. Eu acho que o Renan vai ganhar e tem chances reais de ganhar, mas caso ele não entre, acho que não pode emperrar nossa agenda estadual de qualquer forma. Então, vamos avançar com o projeto de ZEE. O Brasil tem uma lei de ZEE que é muito ruim, nunca deu certo. As condições que os deputados da base de esquerda exigiram, tentaram extrair desse projeto, tornou ele só completamente inviável. Tem que atender tanta requisição, tanta burrice, estupidez, que nenhum deles acabou indo para frente. Inclusive tem uma demarcada no norte fluminense, mas que nunca foi para frente. Caramba. Vamos avançar com uma outra lei, com uma reforma dessa lei. Eu acho que o Rio não pode esperar mais. Eu não aguento mais ver o Estado comparativamente parecendo pior ou parecendo... parecendo inferior mesmo, né? Hoje em dia, na internet, a experiência que eu tive é que é muito difícil de defender o Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Né? É muito difícil.
A televisão é carioca, a internet é paulista. Né? E aí eles sabotam a gente, eles criticam a gente o tempo inteiro. Tá, Malditos. Mas eu acho que é um ressentimento pelo que a gente poderia fazer, sabe? Mas, sobretudo. Mas sim, vamos tocar marcha nesse projeto de Zona Econômica Especial. Eu acredito que o litoral inteiro do Brasil está meio que perdido, sem vocação. Ele era o epicentro, né, populacional, da atividade econômica também, e hoje em dia, cada vez mais, o agro acende, né, e a gente fica meio sem entender como a gente pode ajudar, como a gente agrega valor nisso, né, como a gente entra. Então, eu acho que não pode esperar. E eu acho que esse projeto de zonas econômicas especiais ele pode operar de duas formas diferentes. Primeira tu faz um puta perímetro numa área que de preferência seja integrada à cadeia logística nacional, e aí enche de fábrica, né? A gente pode até pensar num código de trabalho que seja relativizado, a gente relativiza a CLT, né, dentro um regime de trabalho específico, né? Os chineses famosamente têm isso, né? Como você trabalha no litoral não é como você trabalha no interior. Interessante. E eu acho que isso pode abrir para as pessoas que estão querendo oportunidade mesmo. Então, como eu estava falando, do garoto que se formou e, cara, quer ganhar a vida dele, vamos fazer crescer, eu quero dar o meu melhor, quero ganhar dinheiro. Que esse lugar possa ser um hub desses garotos juntos, entendeu? Você quer dizer que o cara que, por exemplo, hoje entrega iFood, ao invés de entregar iFood, ele poderia ganhar o mesmo muito mais, fazendo um trabalho, mesmo que seja braçal, mas dentro de uma grande operação, grande fábrica, e dali aprender outros processos. Com mais estabilidade, né? Talvez integrar ali um ensino técnico, ele se inserir mesmo na economia, que seja um lugar de muita oportunidade mesmo, assim. Eu acho que onde tem muito imposto, não tem muito emprego, né? E não tem muita oportunidade. O imposto... Mas você é contra, então, impostos altos? Com certeza. Acho que, apesar de não ser um libertário, né, eu entendo que os efeitos, né, de uma economia pesadamente taxada são... você meio que mitiga assim, essa força humana, esse desejo humano. Né? Os incentivos eles ficam distorcidos e as pessoas tentam menos. Né? Só para esclarecer minha pergunta, porque eu acho que é muito... Todo mundo falaria que talvez você... Alguém a favor de impostos? Não sei, enfim. Mas é justamente isso. Quer dizer, eu acho que existe uma visão de sociedade um pouco mais mesmo que não seja libertária por definição, mas um pouco mais libertária em que, cara, vamos reduzir aqui a presença, as onerações que o Estado traz e deixar que as coisas se organizem. E existe aquela coisa dos modelos mais escandinavos e tal, que você... Beleza, o Estado está sempre presente, o imposto é muito alto, mas aí isso se devolve por meio de políticas públicas e serviços estatais. Mas, assim, da cabeça do Vitor Antunes, assim, o cenário do Rio de Janeiro, especialmente do Rio de Janeiro, o ideal é que, o Brasil como um todo, é que o Brasil é mais vocacionado para ser um lugar em que você tem altos impostos e uma retribuição boa, ou não, que você deveria retrair e deixar as pessoas fazerem funcionar? Com certeza retrair. A segunda, cara, é a América. América, o continente americano é a terra da oportunidade, cara. Eu acho que isso é a vocação natural, até o fato da gente estar onde o sol se põe, né? Um pouco isso. Cara, é a última chance, entendeu? Eu vou pra América tentar a minha chance. Eu acho que isso tem que ser espelhado sempre na economia. Acho que sempre vai estar na vocação dos povos também. E particularmente o brasileiro, que é o desbravador por excelência. Então, eu acho que tem dois tipos, né, de estabilidade, assim, de sociedade, né? Tem um modelo mais escandinavo, que as pessoas podem contar com essa segurança, né, mas elas se preocupam menos em correr atrás, né? As coisas são muito estáticas, né? São sociedades muito estáticas e de baixa energia, apesar de serem riquíssimas, né? Eu não estou falando contra a Noruega, óbvio. Mas eu acho que tem sociedades que são de impostos mais baixos e de, meu irmão, correria, vontade, sabe, desejo. E eu acho que o Brasil recai, na minha visão, muito mais para o segundo, né? É um lugar, eu gostaria que fosse, o Brasil pudesse também continuar recebendo os povos do mundo e dando oportunidade para eles, aprendendo e misturando. Eu acho que o Brasil é esse eterno laboratório das vontades. Assim. Interessante. Legal. E eu acho que o Rio tem um papel importante nisso. Sempre teve, né? Ele já recebeu tantos, né? Tantas diásporas que residem no Rio. Enfim. No Rio de Janeiro a gente mete bairro em torno de pedra, né? A gente faz quando fura pedregulho, né? Tem cidade de finlandês, cidade de suíço, uma porrada de alemão, uma porrada de libanês, espanhol, português, tem tudo aqui. Exatamente. Tá, beleza. Agora, então, tudo isso é muito bonito. Zona econômica especial, acabar com o tráfico, não sei o que. Mas assim, uma questão que eu acho que as pessoas querem saber, que acho que talvez seja a questão, talvez central para quem te acompanha, por que uma Guanabara livre? Cara, eu acho que... E aí, vamos caminhando pro final, porque, tá bom. Tá cansado, tá uma sabatina sinistra aqui, enfim. Cara, primeiro, pra mim, sobretudo, é uma questão de justiça. A fusão do Rio de Janeiro com a Guanabara é um desastre, uma das grandes cagadas históricas, assim,
do Brasil, da fusão mal feita, abrupta, motivada politicamente pela ditadura militar. Então, assim, não tem ninguém reclamando do legado desses caras. A gente não precisava aceitar o que eles fizeram. Pode só reverter, pode só acertar. Igual tantos outros erros no Pacto Federativo Brasileiro, né? Por exemplo, aqui nós temos 3 senadores até hoje. O do senador biônico da ditadura militar, para mim, acabou a ditadura, volta para 2, né? Mas na hora ali as raposas velhas se organizaram, na hora da Constituinte preservar o privilégio. Eu acho que primeiro é isso, é um projeto mal feito. Segundo, é porque você consegue perceber a disfuncionalidade do Estado do Rio de Janeiro total. Né? Nenhum outro estado da federação teve trajetória tão conturbada, né? Tão maltrapilha, né? Decadente quanto o Rio. Acho que não dá para comparar, é aquela estatística, né? De tantos governadores eleitos, tantos governadores presos. É só a Benedita se safou até agora, né? Vamos ver o próximo. Então, assim, acho que tá mais do que provado que o Estado do Rio de Janeiro não funciona. Tem algumas coisas, né? E tem uma certa hesitação entre capital e interior, né? Tem a não integração, que eu acho que reproduziria, tipo, se a gente fosse enxergar pelo que é, naturalmente também reproduziria essas fronteiras, né? Talvez se eu pudesse argumentar que tem uma região metropolitana que é carioca mesmo, né? Vai Rio, além Baixada, né? Atravessa a ponte, e aí você tem Rio, aí tem uma identidade fluminense que não comunica muito, tem até um certo... não diria um ressentimento, mas é uma desconfiança mesmo, né, dos valores cosmopolitanos, dinâmicos, internacionais da capital. O que o cara que mora em Macuco tem a ver com isso? Né? Tipo, eu me amarro no interior do Rio, assim, acho lindo, acho diverso, acho que tem uma vocação econômica foda, mas não se comunica. Se eu pegar um cara da Lapa aqui no Rio de Janeiro e botar ele do lado de um cara que mora em Itaperuna, em termos de valores, de cultura mesmo, eles dialogam um pouco, né? Que é diferente do caso paulista, muito diferente do caso paulista. Interessante, você acha que então esses dois elementos assim... Tem valores muito diferentes, cara. A gente vê isso, assim, eu falo isso sem nenhum tabu mesmo, né? O pessoal do interior sabe, quando o Eduardo Paes vai disputar para governo, você não vota, cara. Porque você tem o pé atrás, pô, esse cara é muito malandro, esse cara não sei o quê, show da Shakira, aqui não, entendeu? Me deixa aqui em paz e tal, eu gosto do sossego, né? A minha família é em parte do interior do Rio, e a família do meu pai é da capital, então eu consigo enxergar claramente que tem duas visões de mundo mesmo, é diferente. O interior do Rio vai puxando muito mais para um Brasil interiorano, mineiro, paulista, né? Tem especificidade, sei lá, Angra é caiçara, né? Compartilha com Ubatuba essa identidade. O norte fluminense é bem misturado, né? É uma coisa também um pouco à parte, mas interiorzão, assim, região serrana, Barra do Piraí, aquilo ali vai ficando meio mineiro já, até no jeito de falar. E eu não acho que tem nenhum demérito nisso, eu acho maravilhoso, acho que talvez a gente conseguisse fazer funcionar, mas ninguém consegue me provar isso nos últimos 30 anos. Me mostra alguém que diz que o Rio de Janeiro funcionou nos últimos 30 anos e eu apontarei para você um mentiroso. Deu errado, entendeu? Então eu acho que isso poderia ajudar a tornar o Estado mais funcional mesmo. E, além disso, eu acho que o Rio de Janeiro tem vocação especial, né? A gente falou bastante sobre isso hoje. Tem uma condição especial, né? É uma energia, uma identidade que poderia se beneficiar muito de autonomia. Fora questões que são propriamente da administração da cidade. Então, se o município do Rio de Janeiro tivesse força de polícia própria, as coisas seriam muito mais fáceis. Né? Se o governador da Guanabara tivesse a PMGA, né? Eu acho que era GA que usava. Porra, as coisas seriam mais fáceis de resolver, né? Não ter que distribuir policiamento num estado tão complexo, tão diverso, esparsamente povoado. E também a questão patrimonial. Tem muita coisa que é do município, do estado e da União ao mesmo tempo. A gente nem sabe quem é o dono das coisas. O patrimônio está abandonado na cidade do Rio de Janeiro, tu nem sabe quem é o dono. E aí fica na disputa judicial eterna, fica aquele inventário interno, e a gente não sabe o que fazia. Podia virar moradia popular, podia virar escola, podia virar hospital, podia virar tantas coisas. E eu acho que esse divórcio, não é um divórcio, né? Divórcio dá uma conotação positiva, né? É uma negativa, na verdade, mas dá uma conotação negativa. Mas essa separação, né? Esse retorno ao status antigo poderia não ser traumático, definitivamente, para o interior, né? Pessoas do interior podem estar tipo, pô, mas como é que eu fico nisso? Rio de Janeiro vai virar um negócio mega foda e eu vou ficar morando aqui, não tem nada a ver, eu quero participar disso. Mas eu acho que transborda e a gente tem mecanismos, coisas boas transbordam. E nós temos mecanismos também para que essa integração não seja ríspida, né? Eu não vou construir um muro em volta do Rio de Janeiro, ou da Guanabara, né? Quero dizer. Você vai continuar indo lá no Miguel Couto, se atender, você que mora na Baixada, vai continuar indo no Miguel Couto, vai continuar indo no Hospital do Coração, mas vai continuar integrado. Isso tudo pode ser operacionalizado por uma autarquia, né? Uma coisa conjunta e tal. E aí eu acho que nisso sentido não muda nada, mas um Rio com autonomia administrativa seria melhor governado e mais próspero.
A gente resolveria uma porrada de coisas se tivesse autonomia. Se não dependesse da disfuncionalidade ou do choque desses dois povos, né? O carioca e o fluminense. E aí essa coisa boa transborda. É igual Brasília, pô. Brasília faz bem para Goiás? Faz, óbvio que faz. Ninguém diria o contrário, né? A riqueza que está ali em Brasília transborda, desenvolve, né? Produz cidades em volta. Tem até a megalópole surgindo, né? Brasília, Anápolis, dizem. Eu acho que coisas boas transbordam. O Rio tem que ter a liberdade para ser feliz, cara, entendeu? Tem que abrir esse relacionamento. Sem querer parecer canalha, mas Tá muito monogâmico o relacionamento do Rio. É uma coisa tóxica, entendeu? Tá tóxico, exato. O cara de Campos de Goytacazes, né, o Rodrigo Bacelar, ele com aquela acessibilidade não deixa a gente pra frente, entendeu? Eu acho que vai por aí, João. Perfeito, Antum. Acho que vamos... Pra um piloto, acho que ficou bom. É isso. Então, eu ia falar de frente com o Antum. Fiz aqui o teste do sofá com o Antum, foi maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Bom, obrigado. Acompanhe o canal, Isso. né? E teremos o próximo episódio. E em breve o canal do João Garcia também. Valeu, tamo junto. Valeu.